Pessoal, estou fazendo essa videoaula para correção das atividades da primeira semana aí do volume 5 dos PECs. Atividade 1. Que tipo de pressão a comunidade quilombola Sacopã vive? A pressão, e a especulação imobiliária pela área onde que elas habitam e onde que elas vivem. Essa comunidade ela vive numa área que se tornou uma área de terreno caro, uma área cara para se viver, inclusive. Então, várias empresas, pessoas querem viver ali naquela área onde elas vivem, Então, a especulação imobiliária fica grande ali, Todo mundo fica querendo ocupar essa área onde elas vivem. E em termos de capital, a comunidade não tem como segurar isso. Então ela tem que apelar ao poder público que tem até por obrigação de defender, a preservação dessa comunidade nessa área. 2. Qual a importância da luta e da organização das comunidades quilombolas, como a da reportagem? Selecione pelo menos 2 argumentos para defender os direitos das comunidades quilombolas. Bom, gente, a importância dessa luta e da organização é justamente porque através dessa luta e da organização delas, elas conseguem se manter ativas, e conseguem fazer com que não haja invasão dessas comunidades, Isso é importante para que não acabe a comunidade em si. Os direitos das comunidades quilombolas eles são obviamente muito legítimos, E aí por vários fatores, Mas eu vou colocar 2 argumentos, porque é o que pede a questão, um argumento que a gente pode falar, que elas podem utilizar e quem defende a preservação dessas comunidades também é a existência dessas comunidades já há centenas de anos, Desde a época da escravidão já existem essas comunidades. Elas já ocupam as áreas onde elas vivem atualmente, já há centenas de anos. Então é uma questão até por lógica histórica, a preservação delas se faz justa, Também devido ao sofrimento que essas pessoas foram submetidas durante o período da escravidão, são pessoas aí descendentes de escravos ou ex-escravos, que vivem nessas comunidades, Atualmente, dificilmente você vai achar um ex-escravo lá, porque mais provavelmente que ache filhos, descendentes, de escravos. Então, o sofrimento que essa população sofreu, manter essas comunidades e o direito delas, a posse delas sobre as terras que elas ocupam é uma questão até de justiça mesmo, por esse sofrimento, que elas tiveram, Então é como uma forma de diminuir a dívida de que todos os outros povos têm, para com essas comunidades, os povos, a população branca em si, também. Atividade 3. Imagine que você compõe uma equipe do Ministério da Educação responsável pela educação quilombola. Você precisa garantir que todas as crianças das comunidades estejam matriculadas e frequentando a escola. Para isso, A. Investigue, se possível, por que em algumas comunidades quilombolas não há escolas e por que as crianças param de estudar. Bom, por que não há presença? Por que não há escolas? Porque em muitos casos não há presença do poder público nessas comunidades. Isso é falta da presença, falta da boa vontade do poder público para com essas comunidades, Então ele é obrigação do poder público dar o acesso a essas comunidades, à educação. Então construir escolas aí para elas, ou então facilitar o acesso dessas crianças a outras escolas, E o que ocorre muito, é que essas crianças vão abandonar muito, vão parar de estudar, vão abandonar muitos estudos, está muito ligado a esse fato, As comunidades, em muitos casos, não têm escolas, O poder público não atua, não é presente nelas, e
essas comunidades, em muitos casos, não é o caso dessa comunidade aí que a gente está falando no texto, mas em muitos casos as comunidades quilombolas estão em lugares de difícil acesso, né? Até por uma questão histórica, né? Os quilombos, eles foram construídos em lugares de difícil acesso para que eles não fossem achados, né? Para que eles não voltassem a ser escravos. Então, essas crianças têm muita dificuldade para acessar as escolas comuns, né? E tem uma questão de preconceito também, né? As comunidades quilombolas, como a comunidade negra em geral, ela sofre muito preconceito. Isso também faz com que essas crianças abandonem os estudos. B. Busque soluções para que as crianças quilombolas possam continuar seus estudos depois do quinto ano. Bom, é simples, né? Basta a boa vontade do poder público, né? O poder público tem que dar maior acesso deles a essas escolas, né? Se possível, oferecendo estudo completo dentro dessas comunidades, né? Estudo completo esse que ultrapasse apenas o quinto ano. Tudo integral do primeiro ao quinto do Fundamental 1, do quinto ao nono do Fundamental 2 e ensino médio, né? Isso é uma coisa que dá para acontecer, basta o poder público agir, né? Ter boa vontade. 4. Leia o poema abaixo. Eu não vou ler o poema de novo para vocês leem nas suas casas. O que o autor quis expressar com o trecho Tolos Mentiras? Bom, ele quis falar e quer dizer que mesmo depois do fim da escravidão e até atualmente, né, a população negra sofreu, né, muita discriminação, né? A escravidão acaba lá em 1888, mas a partir disso a população negra tem dificuldade para conseguir emprego, tem dificuldade para uma série de coisas no cotidiano dela, para viver mesmo, né, por conta da discriminação racial mesmo. Você ainda na atualidade percebe o preconceito com a população negra no nosso país? Registre suas conclusões. Obviamente que sim, né, gente? Sempre vira e mexe, né? A gente está vendo aí vários, inúmeros casos, né, de preconceito racial, né? Uma pessoa ser discriminada pela cor da sua pele. Isso não acontece só no Brasil, no mundo. A gente vê acontecer isso, né, com jogadores de futebol, com pessoas dentro de supermercados, em vários lugares, né? E basta ver também, não só isso, né? Não só a discriminação direta, mas a gente vê também alguns indicadores, né? Por exemplo, basta ver que a população negra é a mais pobre, né? Se a gente pega a porcentagem da população pobre no mundo e no Brasil, né? Se a gente vamos nos ater ao Brasil, porque a pergunta fala do Brasil. Se a gente pega a população pobre, o total da população pobre no nosso país, o maior percentual vai ser de pessoas negras, né? Se a gente pega o maior percentual de pessoas que morrem pela violência no nosso país, pela violência no geral, ou pela violência praticada pela polícia e tudo mais, esse percentual a gente vai ver que vai estar mais alto dentro da população negra, né? Qual que é a população que mais ocupa as regiões de risco socioambiental? População negra, né? Tudo isso é fruto dessa discriminação racial que é histórica no mundo e no Brasil, né? Basta ver a própria escravidão. Então, até hoje, né, no pleno século XXI, no ano 2020, ainda acontece isso e a população negra ainda é a mais discriminada, né, a que mais sofre em todos os sentidos, né? Então, essa dívida ela é histórica e ela ainda não foi paga e está longe de ser paga com a população negra, infelizmente. 5. Minas Gerais possui atualmente 87 comunidades quilombolas. Você mora ou já visitou alguma comunidade quilombola do nosso estado? Se sim, registre sua experiência. Caso contrário, pesquise se for possível. Qual a comunidade quilombola mais próxima do seu município? Bom, pessoal, essa é uma resposta pessoal. Cada um vai pesquisar, vai falar a sua vivência, né?
as comunidades quilombolas aqui no nosso estado vai ter algumas mais para o sul, né, para o norte, várias. Aí vocês não podem, quem não foi em algum pode ir pesquisar sobre elas, ok?